Fala pessoal, tô aqui de volta com outro vídeo. Hoje é mais uma vez um vídeo no qual não gostaria de fazer, né? Mas eu gosto de compartilhar as coisas com vocês aqui, mesmo que as coisas não sejam boas, sejam ruins, para vocês verem o drama do turbeiro, né? Quem é gearhead, petrolhead, seja lá como é que você gosta de chamar. Enfim, para quem já tá aqui no canal, deve ter ouvido já eu falando que eu tava ficando com medo do SI, né? Eu tava cogitando bastante de vender o carro, porque depois que eu comprei o carro, ele supervalorizou demais, né? Não é difícil você achar um SI vendendo por, sei lá, 100 mil ou mais. E a manutenção e as peças também começaram a ficar muito difíceis e caras, né? Então eu tinha medo de quebrar, sei lá, uma parte mecânica, uma caixa, que não é impossível acontecer, um motor, uma coisa assim mais grave. E, cara, eu não tenho dinheiro para arrumar. Sendo claro com vocês, é basicamente isso. Ficou muito difícil. Qualquer peça desse carro é muito cara, se vocês forem pesquisar. Então eu estava começando a cogitar na ideia de vender antes que ele quebrasse, porque eu não vou ter dinheiro para consertar. Mas, antes de eu decidir, né, se ia vender ou não, né, ele quebrou. Só que não quebrou do jeito que eu imaginava, não foi uma parte mecânica. Na verdade, bateram em mim. O prejuízo foi um pouco grande, tá? Como eu sei que vocês gostam de ouvir o que aconteceu e tudo mais, vou tentar explicar para vocês, né? Basicamente, eu tava... foi agora no carnaval, né? No final de carnaval, na verdade, já tava no dia de semana, e eu tava andando numa rodovia de 4 faixas. Para quem conhece, ali em Niterói, né? E 2 faixas à direita, era a subida da ponte Rio-Niterói, né? Para quem não conhece, vou deixar a foto. Então é aqui uma ponte que vai da cidade de Niterói para o Rio de Janeiro, e as 2 faixas da esquerda é uma rodovia que vai para seguindo em direção a Niterói para onde eu estava indo. Só que final de carnaval, né, todo mundo querendo subir a ponte para voltar para o Rio, então estava tudo parado, essas faixas para subir na ponte, e ainda tem os espertinhos que estavam lá na segunda faixa, vindo na direção de Niterói, chegava lá na cara da ponte e fazia assim, para entrar na frente dos outros. Então, ou seja, só tinha mesmo uma faixa de rolagem limpa para Niterói. E eu estava indo para Niterói, então tinha pouquíssimos carros conseguindo passar bem para lá. Então, quando eu passei, só passaram basicamente 3 carros. Um Corsa preto à minha frente, eu atrás, né? E um outro carro que eu não lembro qual era, um pouco mais afastado atrás de mim. Todo mundo mantendo a velocidade ali de 80, 85 por hora. Tranquilo. Aí passamos a subida da ponte, a faixa afunilou, ficaram 2 faixas. Estávamos indo bem, eu estava andando tranquilo, de boa, tudo fechado, tranquilinho. Não tinha nada na frente, estava sem pressa, estava indo para um lugar que eu não conhecia muito bem, estava indo até pelo GPS com a minha. E, cara, de repente o carro na minha frente começou a reduzir lentamente a velocidade. De 85 começou a vir para 80, 75. E o carro fechado, filme, né? Então, para quem não sabe, arrastão, né, ou assalto de carro começa assim, o cara entra na tua frente, começa a reduzir, daqui a pouco ele larga o freadão e segura você. Então já é um costume meu já não ficar atrás de nego assim. Eu, o cara começou a reduzir do nada, joguei para a direita e continuei no meu ritmo já, para ver qual é. Pois é. Só que o que está acontecendo? Acho que o cara estava perdido e ele do nada olhou para o lado e tinha uma saída. Nessas 2 faixas tinha uma saída para outro lugar, uma saída da rodovia. E ele viu que ele tinha que entrar naquela saída, pegou o volante e fez assim, a 80 por hora, e eu tava do lado dele, para tentar pegar a saída que estava quase do meu lado já. Consequência, não deu tempo de pensar em frear. Antes de eu trocar o acelerador pelo freio, o carro dele tinha acertado o meu. Pegou aqui, a frente do meu carro pegou na porta traseira do carro dele, assim. Aí o carro dele rodou. E até aí seria até uma pancada não tão absurda, né? Porque é só amarrotar um pouco o carro dele ia rodar, eu ia frear o meu, ia quebrar ali, sei lá, paralama, farol no máximo ali, para-choque talvez, né? Para-choque em torta, volta, talvez nem quebraria. Mas assim, seria isso. Só que, aquele lance que é a hora que a tecnologia eletrônica mais te atrapalha que te ajuda, o airbag abriu. Quando o airbag abriu, mano, puf! As porreiras do Cacilda do nada, sem esperar, né? E ele não abre meio que para frente, assim, para tua cara, ele abre meio que para cima, né?
Então tampou a visão toda. Eu lembro perfeitamente que quando bateu e tampou tudo, o que eu estava fazendo era eu estava com o pé pendurado no freio, né, para tentar parar o carro, que eu estava, sei lá, uns 80 por hora ainda, com a mão esquerda segurando o volante, com a mão direita puxando o airbag para poder enxergar para onde eu estava indo, para parar o carro não estava em movimento. Então eu estava tentando pegar o airbag e puxar, só que o airbag cismando em inflar. Quando eu consegui baixar o airbag para ver para onde eu estava apontando o carro, porque tinha uma mureta aqui do meu lado, para o outro lado tinha um canteiro que se eu atravessasse ia para contramão, né? Então tinha que ver, e tem umas árvores ali. Então, pô, eu tava tentando parar o carro e ver para onde estava indo. E quando eu consegui baixar, a cena que eu vi foi o carro dele já aqui, saindo pro meu lado direito, com a traseira ali levantada. Eu acho meio que o carro dele meio que subiu, porque a frente do Civic é baixa. Acho que o carro dele meio que levantou, né? O Civic meio que encaixou ali embaixo, ali, foi empurrando o carro dele. Só que quando eu consegui ver onde eu tava direto pro canteiro central que faz a divisa das pistas. Não tinha mais o que fazer, só segurar, esperar. O canteiro estava embaixo do carro dele praticamente já. Então não deu para fazer nada. Aí o canteiro não era baixo e eu saí subindo o canteiro carregando tudo. E aí que ele deu o estrago todo, né? O carro parou, o carro dele parou mais à frente, né? O carro dele não deu nada. Deu só uma arrotada na porta na traseira, né? E deu um empeno no eixo, na roda traseira, porque provavelmente foi onde meu carro empurrou dele, onde o carro deu o impacto dele com o carro no chão. Né? Bateu em alguma coisa, não sei. Mas o meu carro se destruiu. Não pela batida em si, né? Mas porque o canteiro é mais alto que o carro. Então, quando eu vim freando, né, com a frente já baixa, o carro dele acho que está fazendo peso em cima do meu, e bati no canteiro, o carro não tinha altura para passar ali, nem parado. Então, cara, saí carregando para-choque, os milhas, né, que tem no para-choque, grade frontal foi arrancada, os faróis foram arrancados, se destruíram, né, para-lama amassou na batida praticamente. Só que o pior de tudo é que as rodas bateram no meio-fio, né, o pneu esquerdo explodiu, e bateu alguma coisa no pneu esquerdo que ele explodiu com o impacto, e alguma coisa bateu de dentro para fora na roda, que fez um ovo assim dentro para fora na roda. Então a roda tem que reformar também, e o impacto foi tão grande que a roda chegou 3 ou 4 dedos para trás. E vendo com mais calma, parece que a barra de direção virou um S, né? O amortecedor amassou para trás, chegou a bater, a mola chegou a bater na carcaça do carro, a roda chegou a bater na parede de fogo ali atrás, esqueci o nome daquele ali, dentro do paralama. Então ela chegou a bater e voltar um pouco, né? A balança forçou, tá? E por um dedo, acho, assim, não saiu carregando um inferior de radiador, agregado, tudo que tá embaixo do carro. Parou por aí? Não. O airbag, pelo fato do airbag ter aberto, e é uma pressão do cacil do airbag, né, ele estourou todos os difusores de ar do carro, quebrou tudo. Né, e acabamentos do próprio painel também voaram, sumiram. Né, mesmo com o carro fechado, sei para onde foi. Né, e pedaço do painel que quebra, eu não sabia disso, o Civic não tem, né, são 2 camadas de painel e quando abre o airbag ele levanta nada disso. Ele quebra, literalmente ele quebra o painel numa portinhola assim e sai o airbag. Não sabia disso não, é uma posso dizer, uma quebra programada, né, é fragilizado já para quando abrir, já abrir certinho, 2 portinholas assim, na parte do carona. Né, e quando abriu, alguma coisa voou, deu-lhe no vidro e quebrou o vidro também. E é isso que eu falo, né, cara? As pessoas tentam associar acidente à velocidade. Na verdade, não é a velocidade. O acidente, cara, é imperícia, irresponsabilidade, falta de sensatez, por exemplo. Eu posso bater por velocidade se eu tiver uma velocidade muito maior do que a via comporta. Por isso que eu falo, o lugar de correr é na estrada, na BR, então, porque tem e nem todas, claro, mas é um local que você tem mais visibilidade, não precisa frear bruscamente do nada, a não ser que alguém faça uma cagada. E aí, quando eu bati, eu tava, sei lá, 80, 85 por hora no máximo, que já é um pouco superior da via, apesar de ser uma rodovia. Eu acho que a máxima ali é 80 ou 70, não sei, mas enfim, eu não tava correndo.
Eu não tava correndo, tava com o carro relaxado, andando devagarinho. Só tinha eu e mais uma pessoa na rua. E essa pessoa, cara, jogou como se fosse Need for Speed ali, mano. Eu tenho minhas dúvidas que ele conseguiria fazer aquele retorno, mesmo se eu não estivesse ali. Eu tenho minhas dúvidas que ele ia varitar direto na mureta, tá? Do jeito que ele jogou. Porque ele não jogou devagar. Se ele jogasse devagar, eu teria feito alguma reação. Eu tinha pelo menos largado o pé no freio, tentado tirar o carro pro lado e entrado na saída com ele para evitar a batida. Eu dava um jeito. Mas como ele jogou tão rápido, ele pegou o volante e fez assim, cara. E o carro fez assim. E antes de eu trocar o acelerador pro freio, ele tinha batido. E tudo tinha acontecido. Então, cara, como eu falo, é muito pior uma imperícia, uma coisa dessa, do que a velocidade que você está ligado no que você está fazendo. Enfim. E tá, né? Eu tava, como falei, tava com Mia e minha filha, né? Mia ficou com uns roxos, porque ela bateu na porta, parece que coisa voou em cima dela também, no airbag lá e tal, e machucou ela. Minha filha ficou com um machucadinho na testa, um galinho na testa, bateu em alguma coisa. Ela tá toda roxa lá ainda, mas nada demais, né? Comigo não aconteceu nada, mas aí antes, né? Foi a primeira vez que eu tive num carro que o airbag abriu. Eu não sabia como é que era tão ruim, tá? Porque quando eu parei o carro, eu parei, aí você olha, parei, beleza. Meu irmão, deu um cheiro de borracha queimada absurdo. Muito forte, muito forte. Parece que tá pegando fogo do meu lado. E saiu, começou a sair muita fumaça azulada de dentro do painel. Eu falei, porra, tá pegando fogo, mano. Tá pegando. Pensei logo no metanol que tá lá no reservatório. Eu falei, tá pegando fogo. Sai do carro. E a porta não abria, o carro travou. E ficou destrava. Pum. A hora que abriu, a gente saiu. Né? E eu achei que o carro fosse lamber em fogo também. Mas, pelo que eu vi, é por causa do airbag. Mas, cara, é muita fumaça. Tampou, ficou uma nuvem no carro assim. Né? Então, era airbag. Depois eu peguei a sacola do airbag, fui cheirar. Era o cheiro da sacola do airbag, o cheiro de queimada absurdo. Que ela estoura, né? Então menos mal. Né? E mais o carro, cara, estourou tudo, entendeu? Então, o conserto não vai sair barato. Por quê? Volta aquilo. Porque é um carro que não é fácil, tá? Não é barato. As peças que parecem com um New Civic normal são relativamente baratas. Eu já falei já vários outros vídeos, né? O pessoal fica com raiva que fala essas coisas. Mas a Honda é mais fácil do que Ford. Né? E não é porque a Ford foi embora agora, porque sempre foi difícil. Olha que eu tenho um monte de Ford aqui, meu pai tem Ford, então eu sei como é que é. Não estou falando que o Ford seja ruim, falei que é difícil, é diferente. E as peças do Honda, o Honda mais normal, é relativamente barato, mais barato que o Ford. Só que, além de ser várias peças, tem as peças específicas para esse. Né? Então, o custo do carro fica muito alto. Por exemplo, eu vi que a grade frontal do carro não é igual do Civic normal. A grade do Civic normal acho que é por volta de R$200, né? Mas do Civic assim não tem. Eu só a vi usada, não sei qual a diferença, eu tenho que parar para ver ainda. E a mais barata que eu vi foi R$1.200 uma peça de plástico usada desse tamanho. Mas a parte boa é que não pegou capô, não importa. O carro está inteiro, só que como pegou ali na roda, o impacto foi tão forte na roda que o carro pegou um siri, né? O carro não anda mais, eu tá largado lá, em outra cidade. Para andar com o carro, eu tive que andar 30 por hora para manobrar, fazer as coisas, 30 por hora, porque mais do que isso o carro parece meter um cavalo de pau, o carro fica andando assim, e eu com o volante 90 graus e cantando pneu o tempo todo. E é isso. Então, o Civic vai ficar meio sumido no canal durante um tempo, né? Não tem muito o que fazer. E conforme eu vou progredindo na recuperação dele, eu vou mostrando para vocês, tá? Vou falando com vocês. Então agora eu já tinha um Passat para resolver, 2 motos para quebrar a cabeça que eu não consigo nem mexer, agora tem 2 carros para mexer, né? Para restaurar, um para acertar, e só quem tá andando é um Chevette ali. Bem, pessoal, é isso, só queria passar a notícia para vocês, né? Valeu, até a próxima aí, né? E tchau, tchau.